Olá galera, eu de novo aqui, professor Nélio, é, dando sequência aí aos nossos estudos de eletricidade, galera no terceiro ano aí que vai fazer vestibular, né? Antes de começar eu gostaria de fazer uma correção aqui. No último vídeo, quando eu tinha feito aquele paralelo entre a força gravitacional e a força elétrica, eu falei massa vezes massa, mas não, né? Para a força elétrica é carga vezes carga. Para a força gravitacional, sim, massa vezes massa. Veja que são bem semelhantes aí as fórmulas, mas elas foram feitas em tempos muito diferentes, né? Questão aí de muitos anos de diferença entre um estudo e outro. Newton enunciou a lei da gravitação universal bem antes que o Coulomb, até fazem algumas brincadeiras que o Coulomb deu uma coladinha ali na fórmula do Newton, mas não, ele fez mesmo o experimento lá e chegou a essas conclusões aí. Hoje vamos então tratar do campo elétrico, nosso campo elétrico. A gente viu isso em sala de aula já, né? Campo elétrico, vimos as linhas do campo elétrico, né? Aqueles desenhinhos lá. Em campo elétrico, a gente tem que fazer aqui um paralelo do campo elétrico com o campo gravitacional, novamente naquela mesma linha ali de raciocínio da força elétrica e da força gravitacional. O campo elétrico, então, ele é uma região no espaço onde a força elétrica pode ser perceptível. Então, se eu tiver uma carga elétrica no espaço, ao redor dessa carga elétrica vai surgir então uma região no espaço onde essa força vai estar atuando. Essa força somente vai ser perceptível a partir do momento que eu tenho uma outra carga elétrica chamada carga elétrica de prova. Então, vou pegar uma folhinha aqui para a gente dar uma rabiscada. Então, se eu tiver uma carga elétrica aqui numa determinada região do espaço, ao redor dessa carga elétrica vai ter uma região do espaço onde a força elétrica vai ser perceptível. Então, se eu tiver uma carga elétrica pontual, né, uma carga elétrica em formato de ponto, eu vou ter toda uma região do espaço onde essa força elétrica vai atuar. O sentido dessas setas não é à toa, né? Coloquei aí de qualquer forma. Existe uma convenção, então, que as linhas do campo elétrico, quando a carga é positiva, essas linhas do campo elétrico, elas saem da carga, e quando a carga é negativa, as linhas do campo, elas entram na carga. Então, toda essa região aqui do espaço, a força elétrica vai estar atuando. Por que a gente faz esse comparativo com a força gravitacional? Porque na força gravitacional, lembra aquele nosso exemplozinho ali da Terra e da Lua? Se eu tiver aqui na Terra uma região do espaço ao redor do nosso planeta, ou de qualquer outro corpo, né? Estou usando a Terra como exemplo, vai ter uma região no espaço onde essa força gravitacional vai ser perceptível. Essa força gravitacional somente vai ser detectada quando um outro corpo, vamos supor aqui que um asteroide esteja vindo, esteja com esse sentido de movimento. Quando ele entrar no campo gravitacional da Terra, ou com o campo gravitacional da Terra for forte o suficiente para desviar modificar essa velocidade dele, ele pode ser atraído aqui e cair na Terra, ou então passar direto. Então existe ao redor dos corpos que contém massa, existe essa região do espaço onde essa força gravitacional pode ser percebida. Lembrando que existe um conceito também de força gravitacional, que é o conceito
do Einstein, que diz que a gravidade, na verdade, ela é o efeito da deformação do espaço-tempo. Então, o espaço é curvado, né? E essa região do espaço que está sendo curvada pelo corpo, fazendo aí um paralelo aos estudos de Newton, poderia ser então entendido como o campo gravitacional. Para a eletricidade, mesma coisa, região no espaço onde eu tenho a ação da força elétrica, ela pode ser perceptível. Eu trouxe aqui o nosso pêndulo para demonstrar novamente para vocês. Então, mesma coisa, né, de antes, com um pouco menos de luz aí, por isso está um pouco mais escuro, vai chover pelo jeito. Agora, na verdade, o que eu coloquei aqui foram dois, quando não está eletrizado, né, então não acontece nada. Coloquei agora dois pedacinhos de papel alumínio preso num pedacinho de fio de seda, e agora o que eu estou fazendo aqui, eu estou eletrizando o meu canudo, eletrização por atrito, eu estou arrancando os elétrons do canudo, e eu vou aproximar dos pedacinhos de alumínio. Podem ver que fez uma bagunça ali. Esse canudo eletrizado, ele faz com que haja uma repulsão. O campo elétrico aqui, então, a gente pode dizer que esse campo elétrico é a região do espaço onde essa força está sendo percebida. Vejam que essa força ela atua de longe, assim como a força gravitacional, né? Então tem uma região do espaço aqui que o campo, existe um campo ao redor aqui desse canudo, e esse campo, a partir do momento que eu coloco uma carga de prova ali, ocorre a interação e surge assim a força. Vou pegar uma folhazinha aqui de novo. Vejam só que se eu tiver aqui então uma região do espaço onde eu tenho essa força, vamos chamar aqui que esse campo elétrico, nosso campo elétrico a gente representa pela letra E, campo elétrico representado pela letra E. Então eu tenho essa carga Qzão aqui solta no espaço, ela está no vácuo, e ao redor dela vai ter essa região do espaço onde vai ter esse campo de força. Esse campo de força somente vai ser perceptível a partir do momento que eu colocar uma outra carga de prova. Claro que essa carga aqui também vai ter uma região do espaço, vai ter um campo elétrico, esses campos elétricos vão interagir entre si e surge aí então a força elétrica. Então eu posso dizer que esse campo elétrico ele vai ser proporcional à força elétrica vezes essa carga de prova, ou dividido, desculpa, por essa carga de prova, dividido pela carga de prova. Esse Q que está dividindo, eu posso jogar ele para lá multiplicando, e aí eu vou ter então que a minha força vai ser o campo elétrico dessa carga aqui vezes a carga de prova. Se eu pegar essa parte da fórmula aqui, eu e relembrar da minha fórmula da força elétrica, que é Qzão, Qzinho dividido por d ao quadrado, no lugar do F, se eu substituir, uma coisa, essa dedução que eu estou fazendo aqui, ela é válida para uma carga elétrica pontual. Então, vamos colocar aqui uma carga elétrica em formato de ponto, né? Tem essa configuração aqui. Carga elétrica pontual. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu sei que o meu F
quis dar duas. O meu F é isso daqui, né? O que eu vou fazer? No lugar do F, eu vou substituir por esse bicho todo aqui. Então, olha só o que vai acontecer aqui. E igual a... No lugar do F, então eu vou pôr K, Qzão, Qzinho, divididos por D ao quadrado. Só que isso tudo tá dividido por Q. Vou colocar aqui, vou colocar uma barra aqui para fazer essa divisão. E aí esse Qzinho corta com o Qzinho. E o que sobrou aqui para mim, vocês estão enxergando aí? Fica meu dedo na frente. O que eu vou ter aqui então, depois que eu cortar? E é igual a... Vou colocar mais aqui em cima. Eita, ó. É atrapalhado aqui. E é igual a K, cortei os Qzinhos, né? Q D ao quadrado. Essa aqui é a expressão para o cálculo do meu campo elétrico. Lembrando que é para uma carga pontual. Carga pontual. Esse campo elétrico, então, é essa região do espaço aí, onde vai, a força elétrica vai ser perceptível. Então, eu posso ter aqui fazer novamente um exemplo bem simples, né, de aplicação dessa fórmula do campo elétrico, que seria assim, então. Digamos que eu tenha uma carga elétrica positiva. Essa carga elétrica, ela tem um valor aí de 3 microcoulombs. E eu quero saber qual é o valor do campo elétrico no ponto P, que está a uma distância de 30 centímetros da carga. Qual é o valor do meu campo elétrico ali? Então, tirando os dados desse problema, vou colocar os dados aqui. Dados. O valor da minha carga é 3 microcoulombs. Distância 30 centímetros. Não podemos esquecer, né? A gente tem que falar qual é o meio. Digamos que essa carga esteja no vácuo. Para quê? Para a gente saber qual é o valor da constante. A constante eletrostática do ar é muito próximo disso também, mas é um outro valor, não é 9 vezes 10 elevado a 9. Valor diferente. Mas aqui, como ele está no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9. E aí eu quero determinar qual é o valor do meu campo elétrico. Aplicação direta, né, da nossa formulazinha aqui. Campo elétrico é constante, valor da carga, dividido pela distância ao quadrado. Essa carga aqui, lembrando, né, esse micro a gente viu lá no vídeo passado, que é 10 elevado a menos 6. Então aqui ficaria 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 6, tudo isso divididos por 30. Não podemos usar, né, centímetros, temos que usar metro, dividimos por 100, vai dar 0,3 metros. 0,3 elevado ao quadrado. 9 vezes 3, 27. Aqui dá para fazer de várias formas, né? Dá para evitar essa multiplicação, primeiro levar ao quadrado, depois tentar cortar ali, mas vamos fazer assim. Repete a base 10, soma-se os expoentes, 9 com menos 6, 3. Aqui embaixo, 0,3 ao quadrado, 0,3 vezes 0,3 dá 0,09. E aí, dá pra gente dividir direto aqui, ou então dá para transformar esse 0,9 numa potência de 10. 27 vezes 10 elevado a 3. 0,09 é a mesma coisa que 9 vezes 0,01. 0,01 é 10 na menos 2.
27 vezes 10 elevado a 3, tudo isso divididos por 9 vezes 10 na menos 2. Divido 27 por 9, que vai dar 3. Repito a base e diminuo os expoentes. 9 com menos... desculpa, 3 menos menos 2, porque estou diminuindo os expoentes. Vou fazer aqui em cima, ó. 3 menos o menos 2. Menos por menos aqui dá mais. Então aqui dá 5. Esse 10 elevado a 5 significa 1 com 5 zeros depois. 1 com 5 zeros depois é 100 mil, né? Então 3 vezes 100 mil vai dar 300 mil. 300 mil o quê? Newtons por Coulomb. Por que é Newton por Coulomb? Porque a força, o campo elétrico é força dividido por carga. Força é Newton, carga é Coulomb. Aí é que vem aí então o nosso Newton por Coulomb daqui. Beleza? Então, uma aplicação bem fácil, lembrando, essa é a fórmula para cálculo do campo elétrico para uma carga pontual. Bem simples também de fazer, né? O campo elétrico, como eu tinha falado para vocês, ela é uma região do espaço onde a força elétrica pode ser perceptível. Então, existe o desenho desse campo elétrico, uma maneira de se representar, né, esse campo elétrico através das linhas. Essas linhas do campo elétrico, então, por convenção, foi determinado que para uma carga pontiforme, né, vai ser radial. Vocês conseguem enxergar bem aí. Quando a carga é positiva, as linhas de campo saem da carga. Então podem ver que o sentido das setas é radial mais para fora das cargas. Se eu tenho uma carga elétrica negativa, é a mesma coisa, só que vejam o sentido das setas ali, ó. O sentido das setas está direcionado para dentro da carga. E aí eu posso ter várias configurações, né, desse campo elétrico. Eu posso ter campo elétrico, por exemplo, se eu colocar um par de cargas aqui, ó, aqui eu tenho duas cargas positivas. Nessas duas cargas positivas, a força é de repulsão. Então, essas cargas, as linhas, elas não se cruzam. Aqui seria mais interessante a gente primeiro dar uma analisada quando eu tenho... Aí, minha caneta. Quando eu tenho uma carga, um par de cargas positiva e um par de carga negativa. Vejam que as linhas, o sentido das setas está saindo da carga positiva e entrando na carga negativa, ó. Positivo sai, negativo entra, e essas linhas elas acabam se unindo. Isso indica que eu tenho aí uma força de atração, uma carga positiva com uma carga negativa. Se eu tenho duas cargas negativas, ocorre a mesma coisa ali com as cargas que a gente tinha visto nas cargas positivas. Vejam que o sentido das linhas do campo está entrando na carga, mas ali no meio existe uma região de repulsão. Cargas sinais iguais se repelem, cargas sinais opostos se atraem. Belezinha, gente? É isso então. Se ficou muito rápido aí, tentem ver de novo. E lembrando, né, é só uma revisão. Valeu!